Olá, bom dia, oitavo ano, nossa segunda aula de geografia. Nós já vamos introduzir aí o primeiro capítulo falando sobre a ONU, que é o capítulo 1. Esse já é o capítulo aí falando sobre a Organização das Nações Unidas. Mas antes disso, a gente vai introduzir, porque eu sei que vocês não têm um livro ainda, alguns já têm, outros não, mas não fiquem preocupados, porque todo o conteúdo será dado aqui pelo Eclass e também pelo Zoom. Nós estaremos aí fornecendo esses conteúdos até o dia 18, a partir do dia 18, que é o dia que a gente vai começar a utilizar os livros, tá bom? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica, eu sou professora de Geografia, estarei com vocês aí. Quem está agora acessando pela primeira vez o Eclass, seja bem-vindo, ok? Então vamos lá falando sobre as organizações. Antes de falar sobre as organizações, nós precisamos, falar sobre outra coisa. A gente precisa falar sobre as relações de poder, né? Porque quando a gente fala das organizações das Nações Unidas, nós estamos falando de uma organização que atua em escala mundial. ONU, Organização das Nações Unidas. É uma organização que está relacionada à relação de poder. Então, nós podemos observar que, então, antes disso, vamos falar um pouquinho aí sobre as relações de poder no nosso mundo, como que atua essas organizações. Então, nós podemos observar que nos diversos setores sociais existem essas relações de poder. Geralmente tem aquele membro que é mais forte, aquele país que é mais rico, aquele país que é mais influente, aquele país que determina, que influencia determinado grupo, que exerce domínio sobre determinado grupo, sobre demais grupos. Então, nós temos aí a conquista do poder, favorece a imposição de ideologias e de vontades, e garante aí posições de superioridades. Então, nós vamos perceber que existem países que são superiores a outro, e existem países que têm, nessas tomadas de decisões, nós temos países aí que têm essas tomadas de decisões, eles estão nessa hierarquia e sobrepondo sobre outros. E tais relações, elas se baseiam na interdependência. Então, tem países que dependem um dos outros, que compartilham interesses em comum e que dependem um do outro. Então, existe essa relação. Então, hoje a gente percebe que no nosso país existe essa relação. A gente está percebendo aí com essa questão aí do coronavírus, que o Brasil precisou manter relações com outros países para garantir a vacina, né? Garantir a produção da nossa vacina. Então, a política, ela reflete diretamente nessas relações de poder, nessas relações nacionais e também nessas relações internacionais. Então, em escala mundial, o poder ele pode estar relacionado à construção ou até mesmo à destruição aí de nações. Se vocês não estudaram, vocês ainda vão estudar, pode ser que ainda não estudaram a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial em História, mas a gente vê que existem, que nessas duas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foram grupos de países que se juntaram, países com poder, que se juntaram e que com superioridade, com relações de poder, eles influenciaram e agiram sobre outros países, destruindo algumas nações, né? Existiram guerras, existiram conflitos, e as guerras, esses conflitos ocasionaram muitas mudanças no nosso cenário geográfico, né? No nosso mundo.
e nesses sistemas de governos também. Então, assim, perdas humanas e materiais são meios repetidamente que foram utilizados aí para assegurar a manutenção do poder. Então, no século XX, por exemplo, o mundo viveu com diversos combates. Como eu já disse, as duas guerras trouxe consequências para o mundo todo, consequências globais. Então, esses eventos eles motivaram os governos a criar uma organização. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial motivou a criação da ONU. Né, esse projeto, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, surgiu a partir desses dois combates, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, também chamada de Primeira Grande Guerra, né? Representantes de 63 países organizaram a Liga das Nações, e essas ligas, elas formaram uma comissão, e essa comissão, elas, para mediar o conflito no mundo, então, formaram aí com os Estados Unidos, não, os Estados Unidos não participou da Liga das Nações, mas uma comissão de 63 países tentaram formar uma organização para tentar promover a paz, né? Tentar diminuir esses impactos que estavam acontecendo no mundo aí por conta da destruição da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode perceber que o poder é representado de diferentes formas, desde o indivíduo que ele assume funções de liderança, né, aquele indivíduo que tem a liderança, como, por exemplo, o presidente, que ele tem a liderança, ele eu tenho poder nas minhas mãos, e ele tem a responsabilidade sobre outros indivíduos, né, uma responsabilidade muito grande de promover várias coisas, e até grandes organizações, a gente vai perceber aí no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos estudar sobre organizações. Esse primeiro capítulo a gente vai estudar sobre a ONU, e no segundo capítulo a gente vai estudar sobre outras organizações internacionais que atuam aí no mundo, e no qual o Brasil ele faz parte, né? E que é importante, muitas vezes, até para a economia. Mas nós vamos entender um pouquinho aí agora sobre a ONU e a influência da ONU, o impacto da ONU, né, no nosso mundo. Então, eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu abrir aqui um PDF aqui, que eu fiz. Olha aqui, eu fiz esse texto, depois eu vou ver se eu consigo mandar ele para vocês. Um pouquinho falando sobre o processo histórico do surgimento da ONU, de forma bem reduzida aí. Eu tirei do site da ONU, tem o site lá embaixo. É legal você entrar no site para você conhecer um pouquinho da ONU, dos vários projetos que são desenvolvidos pela ONU, principalmente agora nesse período de pandemia também, vários projetos são criados ao longo do ano, são desenvolvidos, várias missões também são desenvolvidas. Então, é uma organização que ela tem um poder muito grande. E são 193 países que fazem parte dessa organização, Organização das Nações Unidas. E a gente tem aí o Brasil fazendo parte dessa organização aí. Então, nós temos a Organização das Nações Unidas, ela também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional, ela atua em escala internacional, em escala global, porque a gente percebe que todos os 193 países que são independentes, eles fazem parte dessa organização. Ela é formada por países que se reuniram voluntariamente, ninguém foi forçado, para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial.
Então, o primeiro objetivo da ONU era promover a paz. Por quê? Por conta das grandes guerras que já estavam acontecendo. Tinha acontecido a Primeira Guerra e depois aconteceu a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, eles criaram, quando aconteceu a Primeira Guerra, eles criaram a Liga das Nações, com 63 países, que não deu muito certo, e aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e depois, após a Segunda Guerra Mundial, então eles criam a ONU, para promover a paz, com medo de que acontecesse uma outra guerra, né, que acontecesse uma destruição maior no mundo. E com esse medo, né, de maior destruição, porque a Segunda Guerra Mundial ela destruiu e houve várias mortes, destruição de países e crises econômicas em várias partes do mundo, então isso tudo mexeu com o mundo. E então cria-se a ONU. Vamos reunir os países e em comum nós vamos criar essa organização. Olha que legal. Então, no início, alguns países concordaram e depois foram agregando outros países. Então, aqui a gente vai ler o que é a Carta das Nações, que foi o documento que eles criaram no início, né, a carta que os países assinaram. Eles assinaram essa carta, eles criaram a carta, eles se organizaram primeiro, sentaram, como que vai ser essa organização? Então, criaram uma carta, um documento de fundação da organização, e aí eles escreveram essa carta. E aí os países assinaram, fazendo um acordo, né? Então, essa carta ela expressa os ideais e os propósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas. Então, na carta diz o seguinte: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis. Então, por 2 vezes, então, estou falando da Primeira e da Segunda Guerra, a humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais. Então, direitos do ser humano, né? Direito à paz, a ter dignidade, na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, do sofrimento, né, que as pessoas estavam vivendo nesse período, assim como das nações grandes e pequenas. Então, aqui, eles estão colocando nessa carta que os países estão numa igualdade, não existe superioridade nessa relação de poder, né? E é estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos. Então, nós vamos, então, juntar, nós vamos criar tratados, acordos, e tudo tem que ser mantido entre nós. E a promover o progresso social e melhores condições de vida. Então, nós vamos tentar manter uma melhor condição de vida junto com essas nações. Sim, vamos juntar em conjunto. A gente sozinho a gente não vai conseguir, mas se a gente juntar a gente vai conseguir melhorar as condições de vida do mundo. Então nós vamos ter uma liberdade mais ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros. Vamos manter a paz como os bons vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, garantir pela aceitação de princípios e a instituição de métodos que a força armada não será usada a não ser no interesse comum. Então, quer dizer que a força armada não será usada só se preciso for. Né, que eles não colocaram que não vai ser usado em momento nenhum, mas só se for interesse de todo mundo. Por exemplo, os 193 países, se eles se reunirem e em comum, numa assembleia, e em conjunto, eles se o grupo decidir que precisa intervir em algum caso grave
e precisa, a Força Armada precisa intervir, então vai ter que intervir. Empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Então, não é só promover a paz, mas também promover, melhorar a economia, tirar esses países da crise, melhorar o social, melhorar a vida da população. Resolvemos, então, conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Então, vamos juntos. Em vista disso, os nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, olha aí onde foi, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelece por meio dela uma organização internacional, que será conhecida pelo nome de Organização das Nações Unidas. Então, olha aí, olha a carta, uma carta muito importante, uma carta profunda, né? Então, a história da organização, depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou a vida de milhões de seres humanos, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado, aquele sentimento de insegurança. Vai acontecer uma próxima guerra? Então, foi necessário a ideia de criar aí a Organização das Nações Unidas e que foram necessários anos de planejamento e dezenas de horas de discussões antes do surgimento da organização. O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas de 1º de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do eixo. Então, aqui é a foto do local onde aconteceu a Conferência de São Francisco, a primeira vez que eles se reuniram lá, em 1942. Olha aí, eles sentando, se reuniram, os 26 países daqui, não, aqui, né, em 1942. Aqui é Berta Lutz, da delegação do Brasil, participa de reunião de elaboração da Carta da ONU. Aqui foi quando eles começaram a escrever a carta, em 15 de junho de 1945, aqui quando eles criaram a Carta das Nações Unidas, que eu acabei de ler para vocês. A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países, aqui a gente já tem 50, antes tinha 26, aqui já tem mais 50 países presentes na conferência, de 25 de abril a 26 de junho de 1945, eles se reuniram. Depois, as Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945. Então, foi nesse período aqui, em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta, por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. A 24 de outubro é comemorado em todo o mundo como o Dia das Nações Unidas. Então, o dia que é comemorado, o Dia das Nações Unidas, é esse dia. 24 de outubro de 1945 foi o dia que foi, então, ratificado, né? Que foi o dia que foi entrado em vigor essa Carta das Nações Unidas, o dia que foi oficialmente criada a ONU, e é comemorado, então, no dia 24 de outubro. Durante a primeira reunião da Assembleia Geral, que aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, em 1946, ficou decidido que a sede principal seria nos Estados Unidos, sempre os Estados Unidos, vão percebendo aí. Em dezembro de 1946, John Rockefeller Jr. ofereceu cerca de 8 milhões de dólares para a compra de parte dos terrenos. Então, olha aí, ele oferece o dinheiro para a construção nas margens de East River, na ilha de Manhattan, em Nova York, né, para construir a sede. A cidade de Nova York ofereceu o restante dos terrenos para possibilitar a construção da sede da organização. Então, a sede da organização é em Nova York, nos Estados Unidos.
Hoje em dia, a estrutura central da ONU fica em Nova York, com sedes também, tem outras sedes em Suíça, Viena, Áustria, mas a sede central é nos Estados Unidos, Nairobi, Quênia, Etiópia, Tailândia, Líbano, Chile, e tem outros escritórios que são espalhados aí pelo mundo todo. A primeira sessão da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é quando reúne todos os 193 países, os países participantes, né? Mas essa primeira sessão aí da Assembleia, que não contava com esses 193 países, hoje conta com 193 países. Mas a primeira sessão aí da Assembleia aconteceu em 1946. Todo ano, esses grupos de países, eles se reúnem em determinado, sempre é escolhido um país para sediar a Conferência Geral, que no caso aí, a Assembleia Geral, onde todos os países eles vão debater os temas que são pertinentes à realidade do mundo, né? O que o mundo está vivendo. Como funciona? Quando a ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, ficou definido na Carta da ONU que, para seu melhor funcionamento, seus membros, vindo de todos os cantos do planeta, se comunicariam em 6 idiomas oficiais. Então, seriam o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. O orçamento regular da ONU para o biênio 2012 até 2003 era 5,152 bilhões de dólares, e é financiado por todos os Estados-membros da organização. Então, cada membro ele precisa financiar aí, a ONU, né? Ajudar financeiramente, dependendo da riqueza e do desenvolvimento de cada país. Aí vai depender de cada país também, né? Da riqueza de cada país. Tem países que nem contribuem, no caso, porque não tem riqueza nenhuma, né? De acordo com a Carta, a ONU, para que pudesse atender seus múltiplos mandatos, teria 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Esse Conselho de Tutela hoje não existe mais. Depois a gente vai estudar cada um desses órgãos. Então, hoje nós contamos aí com 5 órgãos principais. O Conselho de Tutela, segundo a Carta, cabe ao Conselho de Tutela a supervisão, então nós não vamos nem falar um pouquinho, não vamos falar sobre esse Conselho de Tutela agora não, tá? Vamos aqui então. Então, confira aqui os órgãos principais da ONU que estão em funcionamento. O Conselho de Tutela ele foi desativado, depois a gente vai saber por que esse Conselho de Tutela, que é um dos órgãos principais da ONU, ele foi desativado. Então, eu quero que vocês gravem comigo quais são os principais órgãos: Secretariado, ou Secretaria-Geral, Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico Social, Conselho de Segurança e Assembleia Geral. Vamos de novo. Secretariado, ou Secretaria-Geral, Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico Social, Conselho de Segurança e Assembleia Geral. Vamos mais uma vez? Secretariado ou Secretaria-Geral, Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico e Social, Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. Depois a gente vai estudar as características de cada um desses, como que funciona cada um desses organismos aí da ONU, tá? Como que funcionam esses órgãos principais aí da ONU, as características de cada um. Quais que são os propósitos e os princípios da ONU? Os primeiros objetivos da ONU era promover a paz mundial por conta das guerras, né? Então, o primeiro princípio, quando ela foi criada para promover a paz. Então, aqui, ó, manter a paz e a segurança internacional. Hoje, tem outros objetivos: desenvolver relações amistosas entre as nações, né? Ter aquela amizade entre as nações, realizar cooperação internacional para resolver problemas mundiais de caráter econômico, como a fome, a miséria, erradicar a pobreza,
Hoje nós temos aí erradicar, quer dizer, acabar, né, com a fome, com a pobreza, a taxa de analfabetismo. Então, hoje, a gente percebe que a ONU, ela estendeu e ela avança muito mais do que isso, né? Ela em caráter que era só para promover a paz, hoje nós temos aí caráter econômico, social, cultural, humanitário, promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns aos países membros da ONU. O direito de tornar-se membro das Nações Unidas cabe a todas as nações amantes da paz que aceitarem os compromissos da Carta e que, a critério da organização, estiverem aptas e dispostas a cumprir tais obrigações. Então, os países eles precisam cumprir tais obrigações que foram propostas lá na Carta das Nações Unidas, né? Então, a ONU possui hoje 193 países membros e depois eu quero postar para vocês esses 193 países e colocar para vocês. E os de países fundadores, nós temos aí 51 países. Se você entrar aqui nesse site aqui das Nações Unidas.org, naçõesunidas.org, você vai conhecer os 193 países, você vai conhecer as características de cada um dos organismos da ONU. Então, todas as pesquisas que você fizer a respeito da ONU, você pode entrar nesse site aqui para você pesquisar, tá? Para você fazer seus deveres de casa, você pode pesquisar por aqui, que vai dar certinho. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa aula, é só uma introdução sobre a ONU, sobre essa organização, que ela tem um poder muito grande e que ela atua em escala mundial. É uma organização que ela é muito importante e no qual o Brasil faz parte e no qual é muito valorizada. Existem algumas críticas com relação à ONU, e depois a gente vai debater um pouquinho sobre isso, mas no momento é só isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim no chat que tem agora aí no Eclass, tem algumas, você pode digitar, ou também pode mandar pelo WhatsApp também, fiquem à vontade, tá? Beijo para vocês e até a próxima.